Olá meu povo, a benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Tato Andilo e estamos aqui para conversar sobre as coisas do Candomblé, sobre os assuntos pertinentes que fazem a nossa religião fluir, movimentar. E esse canal me faz muito feliz que eu consigo aqui falar com um monte de gente. Eu já tenho mais de 3.900 inscritos, quase 4.000, estou muito feliz por essa marca alcançada, em breve estamos com 4.000 aí. E pedir a você que está vendo esse vídeo aí, que não é inscrito, se puder, se inscreva. Dá uma força para o canal aparecer na internet, ele ter relevância, né? Que a gente dá engajamento, curtindo, comentando, compartilhando. Então você que não é inscrito, eu te peço essa força aí. Bom, hoje viemos aqui conversar sobre um assunto, como sempre, sobre alguma coisa relevante, né? E eu gostaria de conversar hoje sobre a mão de Vumbi. A mão do morto? Vamos ao vídeo aí. Bom, gente, existem no Candomblé muitas obrigações e existe muita obrigação simbólica, obrigação que você faz que ela tem um simbolismo pertinente a alguma coisa que você precisa que ela se faça valer. A mão de Vumbi, que é uma expressão comum no Candomblé, seja ele de qualquer vertente, qualquer nação, quer dizer, em referência ao nome de uma obrigação onde se tira a mão do pai ou da mãe de santo que faleceu. Essa obrigação ela consiste em você tomar ebó, lavar a cabeça e tomar bori. Tomar obrigação, né? Existem muitas falácias até a respeito dessa obrigação, mas é uma obrigação até simples, no meu entender, porque ninguém tira a mão de ninguém que morreu. A gente não tira a mão da pessoa que está viva. Como é que você consegue tirar a mão de quem morreu? Existe um papo dentro do Candomblé que o que vale é a sua navalha, de onde você se iniciou, não é verdade? Você se inicia em tal lugar, depois você sai por algum motivo, tomar obrigação em outro canto, aí você passa a fazer parte daquela casa que você entrou, faz parte daquele nedante, daquele axé, daquela raiz, e faz a ser parte do pai ou da mãe de santo que lhe deu obrigação. Existe aquela conversa de que a navalha que você se iniciou não vai ser substituída por nenhuma outra. Concordo. Eu acho que quando você se inicia, né, não é só a mão que vale, é tudo. É um contexto geral de uma obrigação, de uma iniciação. É o hálito, é o ofó, é a saliva, é o que profere, é o carinho, é o amor, a iniciativa, é tudo. A gente fala a mão, só a mão simbolicamente, mas o axé para uma pessoa, ela é passada por diversas, existem diversas coisas que acontecem. Uma delas é a saliva, outra delas é o hálito, a palavra, são as testemunhas que estão ali, né, ajudando para aquela obrigação acontecer. Então, se você não tira a mão daquele quem te iniciou, mesmo você estando em outra casa, tomando obrigação, tá? Como é que você vai tirar a mão de uma pessoa que já se foi? Né? O que eu acredito, o que eu penso, o que o raciocínio é que uma mão cobre a outra. Uma mão cobre a outra. Né? A mão de um vivo, de uma pessoa com a vida pulsando, é sempre muito mais forte, totalmente muito mais forte daquela que já faleceu. Então, simbolicamente, existe essa obrigação de tirar a mão de Vumbi, que quer dizer a mão do morto. Vumbi quer dizer morto, né? Tem muita gente que fala mão de Vumbi, mão de Vumbi. Eu acho que é uma corruptela até de Vumbi, porque Vumbi em Kikongo quer dizer respeito. E não cabe muito dentro do que a gente está falando desse assunto, né? O respeito é tudo, mas não cabe, não é tirar a mão de respeito, é tirar a mão do falecido. Então, quando você
faz os procedimentos, toma o seu ebó, lava a sua cabeça, alguns na cachoeira, e toma outra obrigação com outra pessoa, você está renovando, né? E tirando aquela influência que, para mim, na verdade, tirar a mão do vumbi é tirar a influência daquela mão que lhe fez. Todo mundo considera essa uma obrigação essencial para depois do passagem do pai e da sua mãe de santo, que você é obrigado a fazer para tirar essa influência, como eu já falei. Mas é engraçado que quando você sai de um axé, de uma casa, por N motivos, não quero entrar aqui em detalhe, nem tenho que entrar, porque eu não sei. Aí você toma obrigação de outra casa, não. Ele não é filho dessa casa, não. Ele é filho daquela lá. É aquela lá que vale, não é essa. Porra. E aí, como é que faz essas coisas? Quer dizer, isso é uma incoerência muito grande das pessoas. Ah, não, ele já morreu, tá, morreu, mas ele morto já é muito mais difícil de você fazer alguma coisa para que tire isso da cabeça de alguém. E não tira, né? Na verdade é isso. Então, assim, numa conclusão lógica, de um raciocínio lógico, ninguém tira a mão de ninguém. As pessoas cobrem. Uma mão cobre a outra. Ninguém troca de água. As águas se misturam. As águas se misturam. Você não consegue tirar uma água e colocar outra. Você mistura a água. Você sai de uma casa, vai para outra. Às vezes a pessoa sai de uma vertente, de uma nação, vai para outra e dá continuidade. A coisa mais normal. Ninguém se inicia novamente. A não ser que aquela pessoa que venha de certa casa tenha sido mal iniciado, ou a pessoa que o iniciou não sabia fazer os ritos, a prática litúrgica. Aí sim o santo pede, o jogo pede e a pessoa é iniciada novamente. Mas são casos raríssimos, né? Então, assim, concluindo meu vídeo, com um vídeo até bem curto, ninguém tira a mão de ninguém. A gente cobre. As mãos cobrem. Tem gente que nasce numa casa, dá obrigação na outra, dá obrigação na outra, dá obrigação na outra. Tem depá danado. Mas ela vai cobrindo a mão um do outro. Ela não tira uma e coloca a outra. Não existe. Não tem como. Bom, terminando o vídeo aí, eu gostaria de pedir a benção a todos aí, agradecer pelo povo que gosta das coisas que eu falo, Zambequatessá, vem muito mais por aí, se inscreva, curta, comente, compartilhe, faça esse vídeo chegar bem distante aí. Tamo junto, muito obrigado, a benção, até o próximo vídeo.